Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje eu vou fazer a correção da apostila que eu deixei com vocês na semana passada. Eu acho que vocês já devem ter assistido o vídeo sobre a União Ibérica, sobre o conteúdo em si. E agora eu vou fazer a correção dessas questões que são bem simples, bem fáceis e objetivas de responder. Certo? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, mas eu acho que as suas dúvidas vão ser sanadas nesse vídeo. Então, vamos à correção. Mas, gente, sempre que eu vou começar a gravar aula, esses cachorros começam a latir. Meu Deus, novamente. Vamos começar o nosso vídeo, a nossa aula de hoje. Como eu falei, vou corrigir com vocês a última apostila que deixei na semana passada, certo? A princípio, nós temos aqui um resumozinho que eu coloquei do slide que eu utilizei no vídeo, certo? São mapas mentais que te ajudam a compreender melhor o conteúdo. Coloquei outras informações também que são relevantes, né? E vamos às questões, sem mais delongas. Eu coloquei uma questão objetiva, porque eu acho que é importante que você aprenda aos poucos a responder questões de vestibulares, porque se vocês estão no segundo ano, em breve vão fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e vamos aprender a resolver questões objetivas. Vamos lá. Questão 1. Nascido da dor, nutrindo-se da esperança, ele é na história o que é na poesia a saudade, uma afeição inseparável da alma portuguesa. Isso aí vocês podem observar, está entre aspas, foi uma citação, uma afirmação que alguém fez. Continuando. Desta maneira, o historiador português João Lúcio Azevedo dimensionou a importância do sebastianismo para a cultura e para a história de seu país. Gente, é importante que vocês peguem um lápis, uma caneta, um marca-texto e comecem a grifar as partes importantes do enunciado da questão. Então, o que a questão está me pedindo? O que é que quer? Então, você grifa aí sebastianismo, porque já é um indício importante da resposta. Então, continuando. Dimensionou a importância do sebastianismo para a cultura e para a história de seu país. Acerca desse fenômeno, é correto afirmar que. Então, eu quero o quê? A resposta correta. Mas cuidado, porque algumas questões pedem a resposta incorreta ou eles usam a palavra exceto. Todas estão corretas, exceto, que também significa que você tem que marcar a questão errada. Mas nesse caso, nós queremos a afirmativa correta, então só tem uma alternativa certa sobre o sebastianismo. Lembre que eu já expliquei para vocês na aula passada o que foi o sebastianismo, né? Um mito que envolve o retorno do rei Dom Sebastião, que morreu na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, e aí esse mito ele começa a se formar a partir da segunda metade do século XVI em Portugal, um movimento místico secular. Inclusive, eu até falei que esse mito do Sebastião, do sebastianismo, ele influenciou movimentos sociais no Brasil no século XIX, como, por exemplo, a Guerra de Canudos, certo? Então, vamos à questão. Vamos analisar alternativa por alternativa e descobrir por que elas estão erradas ou por que está certa. A. Trata-se de uma tendência literária. Gente, eu falei para vocês que o sebastianismo tem um caráter místico. Tem a ver com a literatura, com tendência literária, vinculada à poesia barroca, que influenciou fortemente a cultura lusitana desde o início do século XVI? Não, gente, isso aqui está errado. Então, eu já vou grifar aqui de vermelho, para que vocês vejam o que está errado em cada questão. Tendência literária? Jamais. Então, já descartamos a letra A. Letra B. Trata-se de uma corrente da ilustração portuguesa desenvolvida no século XVIII e ligada a Sebastião José de Carvalho Melo, Marquês de Pombal. Gente, eles acertaram que o nome era Sebastião, mas não era esse Sebastião. Não tem nada a ver com o Marquês de Pombal, como eu falei para vocês. O sebastianismo virou uma crença no retorno do rei de Portugal, Dom Sebastião. Então não tem nada a ver com o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal pertence a outro contexto, a outro momento da história portuguesa. E trata-se de uma corrente da ilustração portuguesa que está muito errado. O iluminismo ele se desenvolveu no século XVIII. Nós estamos falando aqui do século XVI. Então não tem nada a ver com o iluminismo, seja ele francês, português, não tem nada a ver, certo? Letra C. Trata-se de uma vertente do pensamento liberal português contemporâneo,
baseada nas obras do matemático José Sebastião Silva. Pessoal, também está muito errada essa questão. Não tem nada a ver com o pensamento liberal. Primeiro que o pensamento liberal ele só começa a se desenvolver no final do século XVIII, né, quando nós temos liberalismo político, liberalismo econômico. Então, não tem nada a ver. Obras do matemático José Sebastião? Não. Mais uma vez eles colocam Sebastião, mas não é o Sebastião certo. Letra D. Trata-se de uma heresia protestante desenvolvida em Portugal. Heresia diz respeito ao contexto da reforma protestante, né, que o mundo viveu, a Europa mais especificamente. O sebastianismo não foi uma heresia protestante, então também está errada, certo? Até o final estaria correto e você poderia se confundir, porque ele fala que baseou-se no culto a São Sebastião, mas São Sebastião também não é o Sebastião certo. E aí, já que as outras estão erradas, sobra apenas uma alternativa, que é a letra E. Trata-se de uma crença messiânico milenarista vinculada ao desaparecimento do rei Dom Sebastião no norte da África em 1578. Vale ressaltar que o rei Dom Sebastião era muito jovem, ele acabou morrendo, infelizmente, em uma batalha meio cruzadística contra os mouros, lá no Marrocos. Né? Ele morreu na Batalha de Alcácer Quibir. Se você não lembra, então essa é a letra correta da questão 1, certo? Questão 2. O que foi a União Ibérica? Foi o período de unificação das coroas espanhola e portuguesa, que aconteceu de 1580 até 1640, ano da restauração. Então, de maneira simples e objetiva, foi isso. Foi o período em que Portugal e Espanha estiveram sob a mesma coroa. Foi um período de unificação política desses países da Península Ibérica, certo? E, finalmente, chegamos na terceira questão. Ela é um pouco mais longa, porque eu pedi para que vocês descrevessem o processo político que levou Filipe II a assumir o trono lusitano. Então, de maneira bem resumida, eu acho que já errei aqui, iniciou-se. O que acontece? Você já sabe que o rei Dom Sebastião morreu na África. Como ele era jovem, não tinha esposa, não tinha filhos, quem assumiria o trono português? Ele não tinha descendentes diretos. Então, o que acontece? O trono ficou vago, o poder passou para as mãos do tio-avô dele, que era o cardeal Dom Henrique. Só que o Dom Henrique ele já estava meio velho, certo? E com 2 anos de governo, Dom Henrique acabou falecendo. E aí apareceram vários pretendentes para assumir o trono português naquela ocasião. Só para vocês terem ideia, nós tivemos o Antônio Prior de Crato, Catarina de Portugal e o Filipe II, que era rei da Espanha. Então, por causa desse parentesco com o rei Dom Manuel, o Filipe II ele se achava no direito de assumir o trono português também. Então, o que acontece? Com a morte do cardeal Dom Henrique, o trono ficou vago mais uma vez. Mas aí o que acontece? O Filipe II colocou aquela pressão, né? Ele conseguiu se impor contra o Antônio Prior de Crato e, além de ser o rei espanhol, o Filipe II possuía muito poder. E aí ele contava com o apoio de grande parte da nobreza portuguesa. Isso fez com que fosse mais fácil a sua subida ao poder. Então, ele invadiu Portugal pelo Alentejo e tomou posse do trono português em 1580. Como consequência disso, nós tivemos o quê? A invasão holandesa no Brasil, por exemplo, porque os inimigos da Espanha passaram a ser inimigos de Portugal também, já que os países estavam unificados sob as mãos do Filipe II, o poder estava nas mãos dele, e isso aconteceu até 1640, quando houve a restauração portuguesa do trono. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Não fiquem com dúvidas, certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau.